Olá, sejam bem-vindos a mais um Home Delivery. Vamos juntos louvar o Senhor. Há um nome que reina sem limites, e o seu poder inquestionável é. Com humildade governa céus e terra, e a sua glória incomparável é. O tempo e o espaço não podem conter. Jesus, entronizado, damos-te o louvor. Jesus, és o centro e de tudo és Senhor. Há um nome que alcança sem fronteiras e chama os filhos de volta pra Ele. E ao salvar, todo o céu se alegra ao ver o coração se arrepender. Não há nome que se compare ao seu. Jesus, entronizado, damos-te o louvor. Jesus, és o centro e de tudo és Senhor. Jesus, entronizado, damos-te o louvor. Jesus, és o centro e de tudo és Senhor. Toda a terra verá, todo ser saberá que outro igual não há a ti, Jesus. No teu nome há poder, poder para vencer. Nada pode conter teu nome, Jesus. Toda a terra verá, todo ser saberá que outro igual
momento de partilha da palavra do Senhor. Que Deus os abençoe. Muito boa noite, bem-vindos a mais um Home Delivery. É um privilégio enorme poder estar aqui e compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Em primeiro lugar, quero agradecer à equipa de multimédia que com tanto carinho e com tanta excelência sempre nos trazem este momento todas as quartas-feiras à nossa casa, e também agradecer ao pastor Nuno pelo desafio e pelo convite. Vou começar por orar para que Deus também abençoe este tempo e fale aos nossos corações. Deus, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio de sermos parte do Teu corpo, Senhor, da Igreja. Obrigada pelo privilégio de podermos servir com os nossos dons e com os nossos talentos, Senhor. Nesta noite te peço que possas usar a Tua Palavra, Senhor, para ministrar ao coração das pessoas que estão a ouvir, Senhor, da forma tão especial como ministraste também ao meu, Senhor. Te peço que me ajudes a comunicar também a Tua Palavra de uma forma clara e concisa. Em nome de Jesus. Amém. Então, quando eu estava a pensar naquilo que partilhar hoje, queria mesmo partilhar uma coisa que Deus tem marcado no meu coração nos últimos tempos. E no fim de novembro, dezembro, eu estava a ler o livro de Gênesis e a estudar a vida de José, e a história de José trouxe um conflito ao meu coração que eu carreguei durante muito, muito tempo. Eu cresci num lar evangélico e tive a oportunidade de crescer a ver diferentes doutrinas, diferentes posições teológicas, e uma coisa que sempre me causou muito confusão foi a seguinte pergunta: então Deus tem um plano para a nossa vida? Ou nós vamos fazendo várias escolhas e há várias opções? E isto, na adolescência, foi aumentando cada vez mais. E quando fui para estudar para o Instituto Bíblico, foi uma pergunta que eu fiz aos meus professores. Eu dizia: então, professor, qual é a sua posição? Acha que Deus tem só um plano para a nossa vida ou tem várias opções? Havia, claro, alguns professores que defendiam que era assim, só um plano, e usavam muito Salmos 139:16, que diz que os nossos dias estão determinados antes de nós nascermos, e diziam: sim, Deus tem um plano para a tua vida, e nesse plano está incluído se vais casar ou não, com quem vais casar, a profissão que vais ter, onde vais servir, está tudo incluído. E depois havia a outra vertente que dizia: não, eu não creio isso, eu creio que o plano de Deus para os seus filhos é a salvação e santificação, e nós vamos escolhendo o rumo da nossa vida. Confesso que sempre tive a tendência a ir mais para esta vertente, e isso trouxe um peso muito grande ao longo dos anos, que graças a Deus fui recentemente libertada. Através da vida de José, nós vamos ver 3 momentos na vida dele que nos ensinam que realmente o que interessa aqui é o propósito de Deus na nossa vida. E numa conversa com o pastor Nuno que eu tive em dezembro sobre isto, eu mandei-lhe uma mensagem a perguntar qual era a posição dele e o que é que ele acreditava, e ele usou a palavra propósito, e vou já avisar que vou usar esta palavra imensas vezes. Ele disse: Priscila, os planos vão mudando, nós cometemos erros, tomamos boas e más decisões, mas o propósito de Deus na tua vida, ele sempre vai permanecer. E isso foi ok, posso relaxar, porque eu vivia num medo de escolher mal. E na minha cabeça, se eu escolhesse mal e tomasse uma má decisão, isso ia me desviar desse plano que Deus tinha para mim. E depois o quê? O que é que ia acontecer? Então vamos começar por abrir a nossa Bíblia em Gênesis 37, versículo 3 e 5. Nós sabemos que o propósito de José era ser governador, era ser líder. Mas foram acontecendo algumas coisas ao longo do caminho que foram determinando a forma como ele ia chegar a esse propósito. Então eu vou ler. Versículo 3 diz: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então temos aqui o primeiro erro de José. Temos o pai dele, que claramente tinha um favoritismo para com este filho, e aqui vemos o ego e o orgulho de José. Imaginem o que é para um miúdo receber esta revelação em sonho de que um dia ele ia governar sobre os seus irmãos, sobre os seus pais, e ele tornou isso público. Isso aumentou, foi um boost no ego dele, foi um boost no orgulho dele, e como consequência ele
criou ali um ódio, os irmãos tinham um ódio por ele e depois vamos ver mais à frente o que é que aconteceu. Então o primeiro ponto que eu quero tocar aqui é que os planos eles são criados por nós. São baseados nas nossas decisões e como consequência eles mudam. Mas o propósito é criado por Deus e é completamente imutável. Nós na Bíblia temos exemplos de pessoas que aprenderam a celebrar na intimidade, que era o que José devia ter feito. Eu vou mencionar 2 desses exemplos que são uma referência para mim. Um deles é Maria. No Novo Testamento, 2 vezes aparece que Maria meditava no seu coração. Ela observava tudo o que estava a acontecer e ela meditava no seu coração. E o outro exemplo eu quero ler que se encontra em Lucas 1:24, que diz o seguinte: Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se 5 meses. Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Isabel tinha todos os motivos para publicamente celebrar a revelação que ela tinha recebido de parte de Deus. Este ocultou-se, algumas pessoas dizem que ela ocultou a gravidez durante 5 meses, outras pessoas dizem que ela literalmente retirou-se da sociedade e ocultou-se e escondeu-se para contemplar e meditar o que estava a acontecer. Eu creio que foi isso que aconteceu. Mas ela tinha todos os motivos para ir e anunciar aquilo que estava a acontecer com ela, porque uma mulher infértil nessa altura era considerada amaldiçoada por Deus. Se fosse nos dias de hoje, ela talvez teria ido para o Instagram, hashtag, já não sou amaldiçoada, hashtag, abençoada por Deus. Mas ela não fez isso, ela aprendeu a celebrar na intimidade. E sabem, às vezes, Deus nos dá revelações que devem permanecer na intimidade. Nós não temos que expor tudo aquilo que Deus fala ao nosso coração. Muitas vezes Deus te vai revelar alguma coisa e vai pedir que tu guardes isso no teu coração. Não tens que ir e contar a ninguém. Aprenda a celebrar entre só tu e Deus, e esses momentos são tão especiais, coisas que mais ninguém sabe que Deus te revelou. Aprenda a guardar isso para ti e para Deus. Então o primeiro ponto é que os planos são criados por homens e mudam, mas o propósito é criado por Deus e é imutável. O segundo ponto é que os outros podem interferir com o nosso plano, ou os nossos planos, mas nunca podem interferir com o propósito de Deus. Vamos voltar a Gênesis, capítulo 37. Vou ler aqui o versículo 28, que diz: E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Agora, nós podemos afirmar que este era o plano de Deus para levar José até ao Egito? Não podemos. Nós não sabemos como teria sido o caminho de José até ser governador de Egito, se ele não tivesse sido tão orgulhoso ou se o seu pai não tivesse mostrado favoritismo. Nós não sabemos o que teria acontecido, nem nunca vamos saber. Mas Deus usou este orgulho, este pecado que José tinha e o erro do pai dele e o erro dos irmãos para o levar até o Egito. Então temos aqui outras pessoas externas a interferir com os planos de José, porque vos garanto que não estava no plano de vida de José ser vendido como escravo. Isso não está no plano de vida de ninguém. Depois, José, entretanto, chega ao Egito e vamos para o capítulo 39. É traído pela esposa de Potifar. Aqui temos um José mais maduro. Ele ganhou a confiança de Potifar, ele estava lá como governador da casa dele. Na cabeça dele, provavelmente estava, ok, agora está tudo a dar certo, este vai ser... O plano está a correr bem, mais um bocadinho e eu vou chegar àquele propósito que Deus me revelou anos atrás. Mas não foi isso que aconteceu. E nunca saberemos se a traição da mulher de Potifar não tivesse acontecido, se ele ia parar à prisão. Eu vou ler rapidamente alguns versículos. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, e ele o pôs como mordomo da sua casa. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Versículo 7. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. José negou-se. Versículo 13. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos delas, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo. Mentirosa! Ela estava a acusar José de uma violação. E o que é que aconteceu? Versículo 20. E o senhor de José o tomou e o lançou na cárcere.
pessoas a interferir com o plano de vida que José tinha, mas não a interferir com propósito. E sabem, este tempo na cárcere nós vemos um José mais humilde. Nós vemos e Deus usa coisas que pessoas fazem a nós e circunstâncias que não são nossa culpa para moldar o nosso caráter, para preparar o nosso caráter, para cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Vamos ver aqui a resposta de José quando foram até ele para ele revelar um sonho, no capítulo 40, versículo 8. Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. E isto voltou a acontecer. Se calhar o José daquela altura, quando ele recebeu a revelação, teria dito: um sonho? Sim, eu sou expert em sonhos. Aliás, desde uma idade muito pequenina que Deus já me dava sonhos a mim. Sim, sabem, eu fui escolhido para Deus para ser governador. Não. Nós aqui vemos como as circunstâncias e esta mudança de planos na vida de José foi usada por Deus para moldar o caráter de José e moldar esta área de orgulho e de ego que ele tinha. E aqui vemos realmente um José mais humilde. O meu terceiro ponto e o final é que o nosso propósito individual sempre vai estar ligado com o propósito maior de Deus, que é a salvação e a santificação do seu povo. E nós vemos isto na vida de José. Vou ler os últimos versículos no capítulo 50, versículos 19 e 21. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Esta atitude de José não é a primeira vez que nós vemos José consolar os irmãos. Pessoalmente, é mesmo impactante para mim ver a atitude de José. Porquê? Porque ele está a dizer às pessoas que o venderam como escravo, que quiseram matá-lo, que mentiram ao pai dele e fizeram o pai carregar um sofrimento por muitos anos a pensar que o seu filho estava morto. Ele estava a consolar estas pessoas e a dizer: não se aflijam, não se sintam mal, porque Deus usou isto tudo para me trazer até aqui. É uma atitude tão madura da parte de José e é realmente um exemplo tão grande para todos nós. Será que nós podemos olhar para o mal que outras pessoas nos fizeram, para a forma como as pessoas talvez mudaram o nosso plano de vida e poder dizer: não se sintam mal, sabes? Porque Deus usou tudo isso para moldar o meu caráter e Deus usou isto para eu chegar mais perto do propósito que Ele tinha para mim. Esta frase aqui, que se conserve muita gente em vida, tem uma amplitude muito grande. Porque sim, obviamente, a vida da família de José foi conservada e é isso que o versículo está a falar. Mas quem é que estava nessa família? Judá. Judá foi conservado através do cumprimento do propósito na vida de José. Judá, o filho que casou com uma filha de um cananeu, quebrando a lei, que teve 3 filhos, 2 eram tão maus que Deus os matou. Então temos aqui entra em cena Tamar, que casa com A Bíblia diz que era tão perverso que Deus o matou. Segundo a tradição judaica, Tamar tinha que casar com Onã, que era o segundo filho. Ele recusou-se a dar uma descendência e outra vez ele era tão perverso que Deus o decidiu matar. Segundo a tradição, Tamar tinha que casar com Selá. Agora, ponham-se no lugar de Judá, não é? E mais naquele tempo em que a mulher era vista como um objeto. Selá pensou: claramente os meus filhos morreram, não porque eles são perversos e só fazem aquilo que é incorreto aos olhos de Deus, a culpa é de Tamar. Sim, a culpa só pode ser de Tamar. Então eu não vou casá-la com o meu filho Selá, porque senão ele também vai morrer, não é? E ele disse assim: olha, Tamar, faz assim, volta à casa do teu pai e quando Selá tiver idade para casar, eu chamo-te, tu vens e casas com ele e continuas a descendência. Tamar foi vendo o tempo passar e foi vendo que isso não acontecia. Então ela engendrou ali um plano que foi o seguinte: ela disfarçou-se de prostituta para conseguir dormir com o seu sogro, com Judá, e assim carregar a descendência e receber aquilo que lhe havia sido prometido. Dessa gravidez vieram gêmeos e de um desses gêmeos veio a linhagem de Davi, e a linhagem de Davi, como sabemos, trouxe-nos a Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Estão a ver como o propósito de José, de ser governador para salvar Judá, está completamente interligado com a salvação do povo de Deus. E eu queria só acabar com
com esta pergunta para meditarmos no nosso coração e para vocês meditarem aí em casa. Tu sabes qual é o teu propósito? Já paraste para pensar qual é o propósito que Deus tem para ti? Porque Deus tem um propósito individual para cada um dos seus filhos. E se não sabes, como é que podes saber? Talvez és um adolescente de 17 anos sentado a pensar: eu quero tanto saber qual é o propósito de Deus para a minha vida, mas eu não sei como é que eu posso saber. Será que eu tenho que orar mais, ler mais a Bíblia? Será que vou ter assim uma revelação divina? E nós vemos no Antigo Testamento que as revelações de Deus eram incríveis. Eu adoro. Coluna de fogo no meio do deserto, sarça ardente, era tudo assim muito dramático, muito teatral. É pena hoje não acontecer tanto assim, confesso que o meu lado teatral ia gostar disso. Mas não, já não é assim. Deus comunica-se connosco de outra forma. E para a Igreja, no Novo Testamento, Ele deixou os dons. Os dons são a ferramenta que o Espírito Santo te deu para tu cumprires o teu propósito. Então tu sabes qual é o teu dom. E se não sabes, começa por ler Romanos 12, 3 a 7, 1 Coríntios 12, 4 a 11. Estuda os dons, lê livros sobre os dons, fala com os teus líderes. Como eu disse, eu tive o privilégio de crescer num lar cristão e a igreja que os meus pais ainda estão hoje, quando eu tinha uns 10, 11 anos, fez um estudo bíblico bastante intensivo sobre os dons e eu estava presente. E foi muito crucial na minha vida entender, eu já tive mesmo o privilégio de já aos 11 anos saber ou suspeitar qual era o meu dom, e à medida que fui crescendo e depois fui para o Instituto Bíblico, pessoas de diferentes contextos e diferentes lugares foram apontando: olha, eu vejo este dom claramente em ti, então pergunta aos teus líderes, à pessoa da tua... serve o que mais podes na tua comunidade, em diferentes áreas, porque aí também vai-se vendo qual é o dom que Deus te deu. O dom que Deus te deu é para tu servires a Igreja de Cristo, é para tu cumprires o teu propósito, porque o propósito que Deus te dá, Ele vai dar as ferramentas também. Os talentos também são importantes. Tens talento na área da música, investe nisso, estuda, ser valente, ser voluntário, mesmo que não toques muito bem e estás a aprender. Há muita necessidade. Cozinhas bem, tens talento. Temos ali um bar incrível que podes servir e podes ensinar coisas fantásticas. Há tantas áreas nesta igreja que tu podes servir com os teus dons e com os teus talentos, por isso investe nisso. E mesmo como pensamento final, o propósito de Deus sempre se vai cumprir. Sempre se vai cumprir, independente de tu te aproximares desse propósito ou te afastares. Se Paulo não te tivesse dito que não, haveria outro Paulo. Se Moisés tivesse dito que não, haveria outra pessoa. O propósito vai se cumprir, mas tu e eu vamos perder o privilégio, a honra que é poder ser parte disso e viver a nossa vida nesta terra com o propósito, fazendo parte do propósito maior que é a salvação do povo de Deus. E descansa. Descansa em saber que, independentemente de pecados que tu lutes e de erros que possas cometer ao longo da tua vida, ou coisas que outras pessoas possam fazer com ti ou contra ti, independente de tudo isso, no teu coração, se tens um coração rendido e entregue a Deus, ao serviço do reino, se isso está no teu coração, eu te garanto que Deus vai usar todas essas coisas para formar o teu caráter, para que possas cumprir o teu propósito. Amém? Espero que tenha sido uma bênção na vossa vida este tempo. Isto foi, como eu disse, uma aprendizagem muito crucial na minha vida no fim do ano passado, e espero também que seja de ânimo e de bênção para os vossos corações. Muito obrigada por terem estado connosco. Tenham o resto de uma boa semana e que Deus vos abençoe. Que tempo abençoado nós tivemos em mais um Home Delivery. Nós agora temos a oportunidade também de deixar a nossa oferta. Os detalhes vão estar aqui em rodapé. Por isso vamos ser generosos e que Deus ricamente vos abençoe.